Seja muito bem-vindo à 15ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Tiago Campos e hoje vamos encerrar nossa primeira operação falando sobre metas. Você vai aprender como construir as suas metas, quais parâmetros elas devem obedecer. Você vai entender como elas são de fundamental importância para você alcançar a sua liberdade financeira. Vamos à aula! O que temos para hoje, então? Vamos falar sobre metas e objetivo, a importância das metas na busca da liberdade financeira, preferência temporal, um conceito interessantíssimo, metodologia SMART para que vocês possam fazer metas bem feitas. Vamos definir as suas próprias metas e vamos fazer uma revisão de toda essa terceira incursão. Vamos lá. O objetivo é a finalidade de um projeto, representado pela descrição concreta de onde se quer chegar ou o que quer alcançar, sendo uma ideia estratégica mais abrangente e de longa duração. Já a meta significa um marco que ajuda neste progresso, para alcançar, para conquistar algo maior. Ou seja, são aqueles marcos determinados que são mais simples e fáceis de serem feitos a fim de alcançar o objetivo. Então note que o objetivo é onde você quer chegar, ser livre financeiramente. E as metas são aquelas divisões na linha do tempo, de curto, médio e longo prazo, para que você, ao longo do tempo, se mantenha motivado e consistente para que o objetivo seja alcançado no final das contas. Né? Então, conforme já dito, as metas elas serão distribuídas em tarefas de curta, média e longa duração e vai te ajudar a avaliar o desempenho do seu progresso nessa jornada, né? A liberdade financeira não será alcançada da noite para o dia. Exige um planejamento sério que deve ser muito bem monitorado com o passar dos anos. Agora falando sobre preferência temporal. Preferência temporal é uma teoria em economia que trata a respeito da escolha de investimento e consumo de bens em relação ao tempo, tá? O que eles observam? Que os indivíduos que poupam e investem visam um futuro mais próspero. Isso é fato. Do que aqueles que apenas consomem e possuem preferência temporal alta, orientada para o presente com o gasto imediato de seus bens, o que torna o acúmulo de capital melhor. Lembrando que o acúmulo de capital é uma premissa inegociável para que você seja financeiramente livre. E aí nós temos este teste, o teste do marshmallow, que é uma referência, talvez uma das maiores referências no estudo de preferência temporal até hoje. É um teste que foi realizado lá na década de 60 e ele se consiste basicamente em deixar, foi feito com crianças e as crianças, vou até adiantar um pouco aqui, mas só para passar de forma geral o que é o teste. Pegaram algumas crianças, deixaram no ambiente monitorado e o combinado com eles era: você pode pegar um marshmallow agora ou eu volto aqui 10, 15 minutos e aí eu te dou 2 marshmallows, beleza? Ok. E aí os pesquisadores saíam daquele ambiente e ficavam monitorando. Havia um grupo de crianças que, de imediato, pegavam o marshmallow, e havia um grupo que tinha, desde criança, essa força de vontade, essa preferência temporal mais voltada a longo prazo e aguardava para que depois dos 10, 15 minutos tomasse posse do seu segundo marshmallow. E, basicamente, o teste foi dessa forma, tá? Foi liberado por este psicólogo aí da Universidade de Stanford e... conforme dito, né, essa equipe responsável pelo teste acompanhou as crianças ao longo de algumas décadas. E aí, o que eles foram observando com isso? Ao acompanhar os participantes do teste nas próximas décadas, dividido entre aqueles que esperaram pela recompensa e os que comeram os doces imediatamente, o pesquisador observou que os membros deste primeiro grupo tiveram melhor desempenho escolar, por exemplo. Foi observado que também este grupo que aguardou para pegar o segundo marshmallow acabaram conquistando melhores empregos e tiveram indicadores menores de envolvimento com drogas e atos criminais, além de uma porcentagem reduzida de casos de obesidade. Os experimentos foram repetidos em diversos países, com contextos socioeconômicos e culturais distintos, e os resultados apontaram para evidências semelhantes, que mostram a importância do autocontrole, desde criança. E claro, o teste do marshmallow está aqui nessa aula porque ele está ligado diretamente à vida financeira.
Sobre esse aspecto, vale citar um estudo recente divulgado pelo Sistema de Proteção ao Crédito aqui no Brasil, que diz que 52% dos brasileiros já realizaram compras por impulso. Ou seja, mais da metade da população não consegue controlar um desejo momentâneo e acaba fazendo aquisições que muitas vezes não são nem necessárias. Ceder a gratificações passageiras é um complicador para quem busca ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro. Né? Afinal, o ato dificulta o planejamento a longo prazo e o alcance das metas traçadas por conta de tomadas de decisão pouco racionais. Então, note que a preferência temporal, se a gente não tiver muito claro onde a gente quer chegar e aí a importância da meta, ela vai atuar no sentido de que você tenha recompensa de curto prazo, que você gaste esse dinheiro agora para comprar aquele produto ou aquele serviço que você quer agora. O nosso cérebro tem uma dificuldade de projetar o nosso futuro, em especial quando a gente está falando de um futuro mais longo, de gente com 50, 60, 70 anos. Isso é natural. E é aí onde entram as metas com a fundamental importância de que esse processo aconteça de uma forma gradativa e que o resultado deste processo seja a liberdade financeira. De uma forma muito suave, mas começa com um desenho de metas muito bem definidas. Todas essas metas, claro, devem estar bem alinhadas com o objetivo final e a manutenção da satisfação e disciplina do adulto durante todo o projeto. Se este adulto não tiver uma percepção de que ele está progredindo, que o seu patrimônio está aumentando, que ter a sua preferência temporal voltada ao longo prazo vale a pena, é saudável, ele vai se perder no meio do projeto. E aí, claro, a liberdade financeira não chegará. Então vamos lá. Para definir uma meta ou várias metas, existe uma metodologia chamada SMART, que consiste em 5 principais parâmetros que uma meta deve possuir para que seja considerada uma boa meta. Primeiro, uma meta tem que ser específica. Ela deve ser bem definida e ter um objetivo claro. Então, a título de exemplo, diminuir em 20% a perda de alimentos nas gôndolas de frios e carnes na loja 3. Tá? Muito específica, não é uma meta. Diminuir a perda de alimentos. Quais alimentos? Diminuir qual quantidade dessas perdas? Tem que ser absolutamente específica. Tem que ser mensurável. A meta deve ser quantificável e capaz de ser medida. Comparativo entre o período atual e o anterior, considerando quantidade de alimentos jogados fora, porcentagem de frios vendidos, avaliações positivas e negativas de clientes, por exemplo. A meta deve ser atingível, a meta deve ser desafiadora, mas alcançável. Então, no caso seguimos o nosso exemplo aqui, dobrar o número de auditorias de segurança dos alimentos, treinar os colaboradores responsáveis pela manutenção dos estoques e reposição de produtos na loja. Nessa mesma linha de ser atingível, seria atingível se neste exemplo aqui o estabelecimento colocar em zero as perdas? Possivelmente não seria atingível, ia gerar frustração. Então, tem que ser uma meta factível. Ela deve ser relevante, né? Claro, traçar uma meta que não tem nenhum alinhamento com o alcance do objetivo final não faz o menor sentido. E, por exemplo, aqui ainda nessa parte de alimentos, garantir a qualidade e a venda dos produtos dentro da validade, diminuindo prejuízo, absolutamente relevante. E ela deve ser temporal. A meta deve ter um calendário ou um prazo de conclusão. Ela não pode ser solta. Eu vou fazer isso quando der. Não, tem que ter um prazo para que essa meta seja alcançável. Então, suas metas tendo estes 5 elementos, é uma boa meta. Vamos agora trazer alguns exemplos do ponto de vista de finanças, tá? Como que a gente quer conduzir a nossa vida aqui neste curso de educação financeira? Lembre-se, o curso tem por objetivo proporcionar a sua saúde financeira de modo que você seja financeiramente livre. É para isso que estamos aqui. Então, qual é o seu objetivo? A liberdade financeira. Simples assim. Beleza. Como vamos chegar nisso? Lembrando lá do início das aulas que é um projeto que vai ter uma duração de aproximadamente 2 décadas.
E relembro, tá, gente? 2 décadas passa voando. Quando assustar, passou. Você vai viver essas 2 décadas. Então, pequenos ajustes hoje na sua vida, pequenas mudanças de hábitos, você vai ter uma vida saudável financeiramente. E ao fim desses 20 anos, que já vão chegar de todo jeito, você vai chegar livre financeiramente, tá? Então, quando fala 20 anos, assusta, né? Mas 20 anos passa voando e vai chegar de um jeito ou de outro. Você pode chegar daqui 20 anos sem um centavo no bolso, ou pode chegar com a vida muito tranquila, livre financeiramente. Como que a gente distribui essas metas, então, para que essa jornada seja o mais suave possível? Primeira meta, de curtíssimo prazo, mensal. A gente até falou disso em outras aulas, mas agora a gente vai destrinchar isso com bastante precisão. Meta mensal, meta 1. Todo mês você deve ter alguma coisa que te motive a cuidar bem das suas finanças. Você deve ter uma meta semestral, já uma meta já um pouquinho de médio prazo, para que você entenda que por 6 meses com bastante prudência financeira, você vai alcançar um objetivo, alcançar uma meta legal e está alinhada com esse bom comportamento das suas finanças. Você vai ter uma meta anual, mesmo argumento. Você vai ter uma meta de 3 anos e você vai ter uma meta de 5 anos. Então, note que, de cara, essa jornada que a princípio parece longa, de 20 anos, 22 anos, a gente quebrou ela em 4 grupos. Janelinhas de 5 anos que passam ainda mais rápido. E quando você estiver vivendo isso, você vai ver que é suave, vale a pena. Eu posso te afirmar isso, eu já vivo assim. E aí, na estrada da vida, quando você menos assustar, a liberdade financeira será alcançada no topo daquelas belas montanhas ali da nossa imagem. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui